Saudações a todos os irmãos que nos acompanham, né, que gostam de todo o conteúdo que passa aqui neste canal para mais uma transmissão. Na verdade, hoje sim vamos falar deste tema que está aqui no rodapé. Exato. A Bíblia diz que nos últimos dias, não é, surgirão falsos profetas, não é? Mas como identificar esses falsos profetas? Será que já estamos nos últimos tempos? Só para te fazer lembrar que já estamos sim nos últimos tempos e ainda se quer ouvir um pouquinho sobre os últimos tempos, já temos um vídeo aqui no nosso canal que fala dos eventos finais, não é? Então procura aqui no canal, eventos finais, e já estamos sim nos últimos tempos. Agora, pergunta aí, será que você já sabia que já estamos com os falsos profetas, não é? Se você sabia, estamos aqui em Angola, não é? Dá aí uma referência de um falso profeta que você conhece, porque é deles que nós vamos falar. Mas antes de nós tocarmos neste ponto, eu vou agradecer ao irmão Basílio. Muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, irmão Daniel. É sempre um prazer estar aqui neste canal, né? E dizer que é sempre uma bênção estar aqui também convosco do outro lado e estudarmos e partilharmos a palavra de Deus, né? E enquanto Jesus vem vindo, nós precisamos então terminar na terra esta grande missão que o Senhor nos deu de falarmos, tratarmos do seu negócio até que ele venha. Então, fique ali do outro lado, é um tema muito interessante que o canal desta vez traz, identificação dos falsos profetas, e gostaria já de garantir que podes sim aprender mediante a Bíblia Sagrada, né, como identificar um falso profeta. Então, nós garantimos que vamos passar claro, não vai se limitar em curto espaço de tempo que nós temos aqui, o tempo de antena que nos foi concedido, né? Não vamos esmiuçar, esgotar tudo, mas também podemos lhe garantir que vai ter um bom estudo para poder ter então alguma noção, se não teve, e se tem, vai só simplesmente consolidar os fundamentos então desta grande temática. Exato. Pois é. Nos últimos dias surgirão falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. A certeza que nós temos é que já estamos sim nos tempos do fim, não é? Nos eventos finais. Mas a outra certeza que ainda não temos é se já estamos na presença dos falsos profetas. Ok. Por acaso é uma pergunta muito interessante, irmão Daniel. Quando nós estamos a falar do tempo do fim, na verdade é uma das profecias que marcam o tempo do fim, também é o aparecimento com grande influência dos falsos profetas no mundo todo. Ou seja, eles poderiam atuar, esse até é chamado como um fenômeno religioso, né, em que Jesus vai dizer que estará em grande escala. Né? Não poderia ser talvez uma realidade somente daqui da Angola, mas estamos a falar em todo o mundo. Então nós hoje conseguimos notar com os nossos próprios olhos pessoas surgindo-se que, ou seja, intitularem-se como são profetas. E para a nossa realidade aqui em Angola e em particular no Bié, só para terem aqui alguma noção, parece que foi antes de ontem que eu liguei a rádio e alguém, numa dessas rádios daqui, da nossa cidade do Cuito, e um de tal chamado de profeta, e que dizia que estava a fazer algumas consultas espirituais. Uau! Isso chamou-me muita atenção e que me levou a refletir mais um bocadinho, mais sério, sobre aquilo que ele estava ali a tratar. E prontos. E eu penso que ao decorrer do estudo podemos então tratar isso com mais pormenores e você verá realmente se essas pessoas que estão aqui ao lado das nossas casas, ao lado dos nossos trabalhos, esses que estão a se manifestar na praça pública, são realmente profetas ou então estão cumprindo a profecia como falsos profetas. Logo, gostaria também já de dizer que as profecias, elas são anunciadas e têm profecias positivas e têm profecias negativas. E para essas, para os falsos profetas, lógico, é uma profecia negativa. Okay. Pois é. Cada explicação às vezes levanta uma outra pergunta, né? Pois é. Exato. Consultas espirituais. Então, será que João Batista também fazia consultas espirituais? As consultas Elias, não é? Por exemplo, Enoque, pois. Profetas, Moisés também, não é? Tantos profetas que a Bíblia menciona, será que faziam também essas atividades que esses falsos profetas fazem? Na verdade, quando a gente pega para a Bíblia, nós conseguimos perceber que os profetas não faziam esses tipos de consulta. Antes, pelo contrário, eles recebiam orientação diretamente a Deus e existia, por exemplo, aquelas profecias ocasionais, que o povo estava a viver uma determinada situação, né? E pelas circunstâncias, Deus levantava um profeta no meio do povo e lhe dava visões, lhe dava instruções para poder advertir o povo.
e esses mudavam de atitude. Esses profetas ocasionais, essas profecias ocasionais, elas também podem ter lugar. Então, nós hoje também conseguimos notar que o profeta de Deus não é um profeta que se levanta simplesmente para falar para si mesmo ou então para uma determinada pessoa, mas conseguimos ver que a profecia vindo da parte de Deus é para anunciar para o povo, salvo se, por exemplo, Deus quiser ter alguma proximidade com alguém e que o profeta vai alertar, mas interessa-nos aqui dizer que tem que ser alguém de destaque que goza de grande e certa influência no povo. Vamos dar aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, para o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Deus chama Daniel, levanta Daniel como profeta naqueles dias e chama-o para advertir o rei na corte real. Né? Então, nós estamos aqui a dizer que temos aqui um profeta a advertir o rei, não só um alerta para ele diretamente e um alerta para o próprio reino dele. Né? E Deus, quando chama então o profeta, é para cumprir a sua vontade. Logo, a vontade de Deus é manifestada pelo seu poder. Então, nós precisamos também ter em atenção essas qualidades dos profetas. Mas, gostaria de já lhe convidar para a Bíblia, visto que nós precisamos, às vezes, ter este cuidado de termos que examinar as Sagradas Escrituras, porque elas é que testificam essas coisas todas. Então, precisamos ter esse cuidadozinho. Então, eu lhe convidaria, lhe dizendo já de antemão, nesta introdução que a gente vai fazendo aqui, as profecias, na verdade, elas são um dom de Deus. Ninguém pode, por exemplo, requerer essa prerrogativa. Não, a partir de hoje, tenho que me, por exemplo, intitular como profeta. Ninguém pode, por exemplo, numa igreja, na sua denominação, criar ali um departamento, que este é o departamento do profeta fulano, e o fulano é o tal profeta. Não, esta é uma vontade manifesta da parte de Deus. Um dom que vem do Espírito Santo, e isso podemos pegar, por exemplo, lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, nós conseguimos notar com veemência Deus a falar para o seu povo, mostrando que devemos ter muito, mas muito cuidado com esta ideia de sermos profeta por nós mesmos, ok? Irmão Basílio, o problema às vezes é que o próprio povo não sabe o verdadeiro dever de um profeta. E eles é que procuram que os profetas ficam aí a falar. A cura, a riqueza, né? Carro, estamos a falar de carro, dinheiro, emprego, essas coisas. E o povo, por não conhecer o verdadeiro dever de um profeta, e vão atrás desses bajuladores, né? Não sei como é que poderíamos chamá-los também, acabam de desviar, não vamos citar nome aqui, né? Acabam de desviar muita gente por não terem noção de qual seria o verdadeiro dever de um profeta, e muitos perdem por aí. Quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus é aquele que anuncia a vontade de Deus para o povo. E este dom de profecia é uma característica que vai acompanhar o povo de Deus. Mas precisamos também olhar para o outro lado da moeda, porque nós aqui já dissemos que estamos num grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Ora, às vezes, a maneira de como nós podemos rejeitar a verdade não é rejeitá-la por completo, mas colocar alguma coisa sempre bem parecida à verdade. Por exemplo, o preto no branco. Né? O branco, pureza. O preto, uma nódoazinha. E há quem, por exemplo, por estas teorias que vão girando na ciência e no mundo todo, que o bem não é muito bem assim, também tem um bocadinho de mal. E o mal também não é bem assim, também tem um bocadinho de coisas boas. Mas não, para Deus ou é branco ou é preto. Mas, para confundir o branco e o preto, ali nós podemos meter então um cinzento. Ou seja, há, por exemplo, no mundo todo, que as pessoas mais perigosas não são aquelas que vão te dizer que podes fazer. Não, é aquelas que vão te dizer, não, essas coisinhas aqui, você até pode fazer, mas de forma razoável. São as mais perigosas, né? Porque aquela ainda que está a assumir posição, você consegue fazer também aqui um juízo. As pessoas que vão a esses profetas, na verdade, elas acabam também olhando para aquilo que é o seu estilo de vida. Toda pessoa que não quer mudar de vida, por exemplo, ela vai arranjar pretextos, vai arranjar justificativas. Que tal então arranjar um profeta que ele estará de acordo com o meu estilo de vida? Ora, se eu bebo e eu fumo, né?
e eu me prostituo, eu quero um profeta, claro, que fala das coisas boas para mim. Então, por isso é que a Bíblia vai dizer que ai do profeta que profetiza coisas que eu, o Senhor, não disse. Então, é para chamar a atenção de que o povo poderia até requerer de si um profeta, mas de que profetize segundo as coisas que ele quer fazer, não segundo a vontade de Deus. Dali é que uma das características já agora do profeta verdadeiro é aquele que não contradiz a vontade de Deus. Ok? Imagine que a palavra de Deus, já assim bem clara, consegue nos mostrar que nós não podemos adorar ídolos. Mas por causa dos bonecos, talvez, que eu possa fazer, e gostaria de vender e mostrar às pessoas que devemos crer não num Deus criador dos céus e da terra, mas em deuses, conforme dizem os bons brasileiros, um Deus picareta. Então, acabam procurando que o profeta vá de encontro aos seus costumes. E esses profetas também são facilmente corrompidos. Ora, um exemplo bem prático na Bíblia é a profecia ou o profeta Balaão. É um profeta que, na altura, Balac acaba lhe chamando que para poder profetizar contra o povo de Deus. Então, o que é que ele faz? Bem, eu como já sou mesmo um falso profeta, o que é que eu vou ter que fazer? Vou receber o dinheiro, e veja que ele é aqui facilmente corrompido, para poder agradar o seu cliente. Então, estamos aqui diante de alguém que é o cliente, estás a ver? O consumidor. Então, é esta a ideia que se pretende passar para aqui, para os nossos queridos irmãos. Mas não é levá-lo aos pés de Jesus. Não levá-lo aos pés de Jesus, mas satisfazer os seus caprichos. É um cliente. Agora, é bem sabido também que Deus, ao dar o seu dom de profecias, acontece no momento em que o homem desligou-se, distanciou-se de Deus. Então, Deus precisava comunicar-se com o homem. Então, como é que Deus poderia ter que fazer para comunicar-se com o homem? Logo, Deus dá então, aqui na sua sabedoria eterna, o dom de profecia. O dom de profecia significa que Deus poderia entrar agora em comunicação com o homem através dos seus profetas. Ora, a vontade de Deus poderia ser anunciada. Logo, este é o grande objetivo do profeta, anunciar as palavras da parte de Deus. Por quê? Em Amós, por exemplo, no capítulo 3, se vocês forem lá rapidamente, Amós, capítulo 3, é no Antigo Testamento e vocês conhecem talvez em decor, ele diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Quando diz, capítulo 3, versos 7, muito bem, de Amós, o livro de Amós. E aqui diz que Deus não fará nenhuma coisa não fará coisa nenhuma sem antes avisar a sua vontade por intermédio de quem? Dos seus profetas, dos seus servos. Então, como é que nós podemos dar conta que este é o profeta que Deus mandou? Como é que nós podemos dar conta que este não é o profeta que Deus mandou? É muito simples isso aqui. É só ir para a Bíblia Sagrada e conseguimos notar. E veja que em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 13, o verso 1 e o verso 2, algo vai nos dizer aqui sobre a realidade desses falsos profetas. Vejam, capítulo 13 de Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 e verso 2. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Vejam, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, conseguimos notar que Deus já diz que não podemos adorar ídolos. O profeta vem e diz que vamos adorar ídolos. Significa que este é um falso profeta. É uma identificação muito rápida. São dicas que nós podemos ter, para que ninguém mais nos engane. Capítulo 12, versos 6, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. São algumas fases que os profetas devem passar.
E essas fases, elas podem ser compreendidas em 3 ou mais. Então, nós conseguimos notar que se Deus diz que em sonho, em visão, eu falarei com tal profeta no meio de vocês, é que este sonho, esta visão, esta profecia tem que se cumprir. Ok? Tem que haver cumprimento. Ele falou e a profecia cumpre-se. Dizer que a profecia, ela deve ser ministrada por alguém que também obedece a algumas características. Quais são essas características? Tem testes que nós podemos fazer rapidamente para esses profetas. Mas quando eu estava a dizer que ele às vezes tem que passar por esses 3 elementos principais, nós estamos a dizer que ela vai existir, por exemplo, a questão da comunicação de Deus e o profeta, que é a visão ou sonhos. Estamos juntos? E depois então vem a revelação. E depois da revelação vem a inspiração. Quando nós falamos da comunicação de Deus para com o profeta, nós estamos a falar exatamente de quê? De um sonho. Ou por intermédio de sonho, ou por intermédio de uma visão. E quando nós estamos a falar da inspiração, ou seja, a revelação, estamos a dizer, por exemplo, para a questão de Daniel. Daniel, Deus lhe dá o sonho, ou seja, lhe dá o sonho, lhe dá a visão dos animais, por exemplo, dos 4 animais, e para o rei, por exemplo, Nabucodonosor, ele tem o sonho da estátua, só que depois Deus dá a revelação. Deus começa a revelar o sonho. Então significa que o profeta tem que ter esta qualidade de revelação. O profeta tem essas 3 qualidades que Deus pode pegar, que é para fazer, para se comunicar com o seu povo. E depois também... Dessa primeira qualidade, profeta com Deus, não é? Correto. Essa ligação. Sim, mas senhora. o que nós vemos é que profeta tem um pai dele, que é pai da fé. Ele não tem a ligação com diretamente Deus, com Deus, mas tem um pai. Deus, mas ele tem pai da fé que ele consulta Antes segundo de o profetizar. calendário, não sei como é que tem sido também, mas pai da fé. E há muita quebra nisso. Há uma quebra nisso, por quê? Porque de acordo com Números capítulo 12, versículo 6, que nós aqui fizemos menção, a Bíblia Sagrada vai dizer exatamente que se houver entre vós profeta, eu em visão ou em sonho, eu não vou mandar, mas eu falarei com este. Então, Deus tem como, por exemplo, e esta, por exemplo, já é uma nota de como identificar, por exemplo, o profeta falso e o profeta verdadeiro. Imagine que o profeta tem que receber orientações diretamente de quem? Da parte de Deus, né? Não de um mais um outro pai da fé, talvez a terceiros. Não, o profeta recebe orientações diretamente de Deus. Se houver alguém nessas qualidades, já podemos identificá-los como um falso profeta. E depois, então, temos a chamada revelação. A revelação também é de Deus, ok? Vem da parte de Deus. E temos então a tal chamada inspiração. A inspiração é a capacidade que o homem tem, né, o profeta terá, de escrever tudo o quanto é da vontade de Deus para a comunidade, para o povo, para o mundo. Estamos juntos? Então essas 3 fases, elas são importantes para nós qualificarmos alguém como um profeta. E depois também tem mais umas outras características que talvez o tempo não vai nos dar aqui. Mas essas são as linhas mestras que nós podemos ter. Então já podemos passar para alguns textos mais importantes, né, para identificarmos assim os falsos profetas. Agora, amigos, vai também nos interessar aqui dizer que quando nós começamos a fazer esses testes, precisamos sabê-los que esses testes, basta que o profeta, por exemplo, romper com um, ele já não é digno de avançar. Ok? Já não é digno de avançar. Por exemplo, Deus vai dizer, né, e nós aqui conseguimos notar, que é algo que Deus vai nos chamar a atenção. Mateus, por exemplo, no capítulo 24, versos 11, Jesus vai nos chamar a atenção. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, esses falsos profetas são enganadores, ok? Essa é uma das características mesmo, eles enganam. A sua obra, a sua arte é de engano. E mistura-se também com uma outra, que é de magia. Os profetas, os falsos profetas, não só enganam, mas eles também são mágicos. E isso nós conseguimos, por exemplo, notar em Atos capítulo 13, verso 6, de alguém que já era mágico, mas também intitulava-se como um profeta. Só que a Bíblia diz mesmo era um falso profeta, ok? Ele era mágico. Então há muitos utilizando magia por aí, ok? E dizendo que, intitulando-se que são profetas. Mas agora, nós conseguimos também notar que em 1 de João, no capítulo 4, no verso 1, é algo muito interessante, que Jesus vai nos dar linhas mestras de como nós podemos identificar
os profetas. A primeira dica que Jesus vai nos dar é: amigos, testam os espíritos. Nem todo espírito que aparece é do Senhor. 1 de João, capítulo 4, capítulo 4, versos 1. Amados, não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Há quem, por exemplo, comeu demais e teve um sonho. Por isso nós podemos lhe intitular como profeta? Absolutamente não. Há outros ainda que, por causa de uma pretensão, não sei qual é a motivação que vai lhe dar, vai ter aí alguma alucinação e vai criar aí algumas profecias. E vai jogando ali, talvez com um tempo, não, amanhã vai chover, depois da manhã vai chover, mas já estamos no tempo chuvoso. Claro que não faz sentido esse tipo de profecia. Então, podemos ter e examinar aqui os espíritos para podermos então identificar os falsos profetas. Agora, Jesus também vai dizer, João capítulo 7, versos 17, aqui conseguimos notar algo muito importante, mas muito importante que Jesus vai nos dizer a respeito de identificar rapidamente o profeta ou o falso profeta. No capítulo 7, o verso 17, por exemplo, aqui na minha versão vai dizer o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Há pessoas que vão intitular-se como profetas e vão buscando a glória para eles. Eu faço. Amanhã eu farei milagre. Amanhã vou fazer as pessoas andar. Eu tenho poder. Então, essas pessoas que vão se manifestando desta maneira, você nota já que pela palavra de Cristo diz, vocês, se, aqui também há uma grande responsabilidade para nós que somos os apreciadores, somos os ouvintes. Ok? Devemos conhecer a doutrina pura para não sermos enganados com facilidade. Então Jesus diz que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se eu estou a fazer as coisas por mim mesmo ou então estou a fazer as coisas, ok? Por aquele que me enviou. Então já em João, continuando no capítulo 8, Jesus vai dizer no versos 28 algo muito interessante, falando daquilo que poderia acontecer com ele, ok? Versos 28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E veja que ele, quando estava a dizer levantarão, estava a profetizar, estava a falar das coisas que estavam escritas a respeito do Messias, da pessoa dele próprio, ok? E a profecia cumpriu-se. E veja que quando Jesus foi levantado na cruz, as pessoas disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, o profeta, ele não precisa às vezes dar testemunho dele mesmo, mas ele glorifica aquele quem o enviou. Fala das grandezas de Deus. Simples assim, ele fala das grandezas de Deus. Agora, testes então para podermos identificar o falso profeta. Irmão Basílio, uma introdução um bocadinho mais longa, mas agora precisamos entrar naquilo que é realmente a temática, o centro deste grande tema, o falso profeta. Bem, amigos, em Mateus, nós já falamos aqui que é interessante que nós podemos ter podemos fazer exames aos espíritos em João, 1 de João, já dissemos isso, no capítulo 4, verso 1. E examinar os espíritos como é que se faz? Pela doutrina, Jesus disse. Se vocês quiserem fazer a minha vontade, saberão pela doutrina se é verdade ou mentira. Devemos conhecer a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro vai ser a conformidade da palavra do profeta. Em Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 2, aqui vai nos dizer claramente que a palavra do profeta, ela deve se cumprir. Ok? Então, a palavra do profeta, ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Nunca fora da palavra de Deus. Esse é simplesmente um texto que você já pode fazer no profeta. Estamos juntos? O segundo texto que nós podemos ter é a teologia correta. E essa teologia correta, nós estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que todos aqueles que são profetas de Deus nunca vão desprestigiar o que os outros profetas já disseram. Nunca vão desprestigiar os ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, existem igrejas e existem profetas que vão dizer que as pessoas, por exemplo, podem beber vinho alcoólico, claro.
Mas a palavra de Deus diz claramente que nós não podemos fazer uso de bebidas alcoólicas. Logo, você pode perceber rapidamente que esse é um falso profeta. E em Isaías capítulo 30, verso 8, nos chama aqui a atenção. Vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Significa que as profecias de Deus, elas também têm uma conotação mundial, ok? E nós aqui estamos a dizer que elas são também atemporais. Elas serviram para uns e servirão também para outros, ok? E veja, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Significa que as pessoas que na qual o irmão Daniel levantou, cumpre-se realmente esta grande profecia aqui. Né? Eles pedem para os profetas para que profetizem para eles coisas agradáveis, não a doutrina bíblica. Então já conseguimos notar que pela falsa doutrina que o profeta, intitulado aqui entre aspas, leva para o povo de Deus, se não tiver de acordo a doutrina bíblica e que os outros profetas testemunharam, este deve ser considerado como um falso profeta. E também algo muito importante aqui que se levanta com relação à doutrina em Isaías, no mesmo livro, no capítulo 8, versos 10. Um texto muito básico e simples, mas é uma linha muito bem alinhada. Desculpem aqui a redundância, mas é necessária. Uma linha muito bem alinhada. Volta lá para Isaías, no capítulo 8 mesmo. Estamos no mesmo livro. Isaías capítulo 8, algo muito interessante que Deus vai nos dar. E eu digo sempre algo muito interessante porque ela desperta a mente, ok? Capítulo 8, versos 20. Veja, que esta até eu tenho dito que é a chave mestra para desmascarar um falso profeta. Estamos juntos? Desmascaras assim, tiro e queda. Estamos juntos? Capítulo 8, versos 20. Vai lá, Deus vai dizer o seguinte. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão a alva. Significa que, meu amigo, minha amiga que está ali do outro lado, o profeta que não falar de acordo à lei de Deus e o testemunho de Deus, e veja que a lei de Deus são os 10 mandamentos. E se o profeta vier não falar de acordo aos mandamentos de Deus, então este não tem luz. Simples assim. Não tem luz. E nesta prova de espíritos, a gente pergunta para o profeta, como é que é para ti a lei de Deus? Se ele dizer que a lei foi abolida, ou que a lei foi do Antigo Testamento, se ele dizer que a lei foi de Moisés, então este você já pode considerar como um falso profeta. Por quê? É simples. É uma característica que vai acompanhar o povo de Deus até o tempo do fim. Em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, verso 17, vai lá para o último livro da Bíblia, ela é uma característica muito, mas muito importante no meio do povo de Deus. Apocalipse, o que eu disse? Apocalipse. Sim, senhora. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Vejam, Apocalipse capítulo 12, verso 17. E é muito importante por quê? Porque aqui mostra de quem Satanás tem uma ira. De quem Satanás está nervoso. Está nervoso com quem? Satanás não fica nervoso com qualquer profeta, né? E veja aqui no verso 17 vai dizer, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então lembra-se que Isaías vai dizer, se eles não falarem de acordo à lei e o testemunho é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versos 10. Estamos juntos? Então, o espírito de profecia é algo que vai acompanhar o povo de Deus, desde o início de Adão e Eva até quando Jesus voltar. Estamos juntos? Muito bem. Então veja que algo muito interessante acontece no meio do povo de Deus. Profetas verdadeiros são levantados e Satanás, para tentar manipular e te desnortear, ele também chama os falsos profetas, que ficam bem ao lado daquilo que é verdadeiro. Estamos juntos? Sim. Muito bem. Basílio, um dos episódios mais esquisitos que nós temos verificado Pois. na nossa comunidade é que a maior parte deles também manejam muito bem a palavra de Deus, atenção. Correto. Por isso é que possivelmente enganariam, mas Até não farão. Yeah. E às vezes, né, numa congregação deles, não é? Pois. Aí pergunta, quem é o Antônio? O Antônio está aqui? Estou a te ver no mundo do Espírito. E assim que estou a te ver no mundo do Espírito, mas que mundo do Espírito?
Os que ficam no mundo do espírito são mais os feiticeiros, sei lá, os que acreditam noutras, os que consultam outros deuses. Ou seja, as coisas... Pois. Até ali não temos como acreditar que este aqui, que está a me ver no mundo do espírito, deve ser um verdadeiro profeta. Pois é. Pois, embora maneja muito bem a palavra de Deus. Desculpem aqui pro meu sorriso, mas é algo muito preocupante e também assustador. Por quê? Amigos, de facto, as coisas espirituais, elas percebem-se espiritualmente. Deus, ele pode manifestar do meio do seu povo profetas tal conforme já vimos. Isso vem de Deus. E já vimos aqui que isto é dom de Deus. Segundo 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1. Por isso é que lá no verso 1 você vai encontrar Deus a dizer por intermédio de Paulo: amigos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Os dons quem dá é Deus. E quando, por exemplo, não recebemos a orientação diretamente de Deus, o que a gente vai fazer é sabular, falar à toa. Ok? E quando nós começamos a falar à toa, agora começamos, em vez de profetizar, estaremos a adivinhar. E é o que acontece em muitas dessas igrejas. E muitos desses chamados profetas, e muitas dessas casas que eu chamo de cantinas espirituais. Porque lá estão lá os consumidores. E esses consumidores são aqueles que pedem para que o profeta fale aquelas coisas agradáveis aos seus ouvidos e não da parte de Deus, a doutrina. Eles simplesmente vão fazendo brincadeiras daqui, episódios daqui, para criar risos, para criar não sei o que. Essas coisinhas todas aqui, elas não chamam o povo para a conversão, mas para uma falsa sensação de espiritualidade ou cristandade. E é muito perigoso para quem usa, por exemplo, esse tipo de armas. E deixa mais também dizer que há muita gente, por exemplo, estudando manipulação da mente. Muitos desses fazem curso de manipular a mente das pessoas, hipnose, ok? E eles hipnotizam muito os seus crentes, que eles acabam às vezes tomando decisão, quando elas podiam dizer não, dizem sim, quando podiam dizer sim, dizem absolutamente não. Então há este sistema todo hoje que Satanás tem estado a inventar por intermédio dessas pessoas. Mas agora, gostaria de lhes dizer algo muito importante, que outra característica, outro teste que nós podemos fazer para identificarmos esses é a ética. A ética do profeta. E quando nós estamos a falar sobre ética do profeta, nós estamos a falar sobre o comportamento que ele adota mediante a sociedade, o mundo. Um bom profeta, ou seja, um verdadeiro profeta, não vai falar palavrões. Ok? Não vai se colocar, por exemplo, em situações de bebedeiras. Não vai colocar-se, por exemplo, em situações de vender drogas. Existem muitos que se intitulam como profetas, mas depois você nota por aí pelos noticiários que foi apanhado, por exemplo, num aeroporto a roubar drogas, ou a transportar drogas, ou então a se prostituir, ou a bater, a pancar a esposa, ou a bater alguém na rua, no táxi e tudo mais. Não, o profeta de Deus é alguém que está bem posicionado e tem características e princípios muito bem firmes e fundamentados pela palavra de Deus. E ele não se deixa confundir, não é alguém que ontem falou à toa e hoje está a falar bem, não. O profeta de Deus, ele é reto, tem uma vida reta. Estamos juntos? E vocês notam que a vida de João Batista, como um grande profeta, Herodes dá testemunho dele e diz que João Batista era alguém reto. Para Daniel também, os seus súditos e os seus reis que na altura estavam a governar, estamos a falar dos próprios reis que passaram para a Babilônia, Medo, Persa e outros mais, deram testemunho que Daniel era alguém muito, mas muito reto. Ok? Então, os profetas de Deus, eles não são, parece que, atendendo que, eles não são profetas mediante as circunstâncias, não. Eles são profetas para sempre. E têm uma conduta muito firme e são muito bem equilibrados em questões de consciência. Ora, algo muito interessante vai nos chamar aqui a atenção. Em Ezequiel, por exemplo, no capítulo 13, versos 22. Aqui na minha versão, por exemplo, vai dizer o seguinte, amigos. É muito importante nós sempre irmos para a Bíblia. Versos 22 diz o seguinte: visto que entristeceste o coração do justo com falsidade. Quem não tem ética pode utilizar até mentiras no púlpito. Então nós vemos muitos, aqueles que se intitulam como profetas no púlpito, que dizem ser do Senhor, utilizando mentiras. Falsidade. E se você está cometido nisso, eu posso lhe garantir agora que a tua mente é um grande tribunal para ti. E você sabe muito bem quantas mentiras você usou no tribunal, ou seja, no púlpito, que você
diz ser chamado de Deus. Falsidades. Não o havendo eu entristecido, esforçastes as mãos do ímpio. Eles acabam glorificando as pessoas que mais dão dinheiro na igreja. Para que podem, ou seja, para poderem enriquecer-se. Eles acabam não tendo ética. E para aqueles que são funcionários públicos tem algo que se chama ética profissional. Ok? E o bom cristão é aquele que não se vende e não se compra. Tem princípios, ele tem moral. Ok? E não se deixa levar por as glórias deste mundo. Antes, pelo contrário, nós vemos profetas abnegados e que serviam a Deus, e hoje nós queremos ver profetas que intitulam-se ser profetas, querem carros de marca, obrigam para os crentes comprarem casas luxuosas. Já podemos notar claramente, meu amigo, que este não é profeta de Deus. E veja, esforçastes as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Em vez de arrepender, ou seja, de levar o povo ao arrependimento, o falso profeta acaba mostrando que o ímpio pode continuar no seu caminho de impiedade, sem mal nenhum, desde que ele dê um bom dízimo. O mundo da fantasia do dízimo. Então, as pessoas hoje, em vez de levarem as pessoas ao conhecimento da verdade e da doutrina, que pode salvar pecadores, pode salvar, claro, aqueles que eram gatunos para ex-gatunos, mas agora missionários, ok? Prostitutas e agora pessoas normais que podem servir a sociedade com dignidade, pessoas que roubavam talvez e agora pessoas muito retas nos seus trabalhos, quer dizer, não preocupam-se com a doutrina, mas são falsos. E o verso 23 diz, portanto, não vereis mais a vaidade, nem fareis mais adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. E isso já está a acontecer. Por isso é que muitos estão descobrindo as falsidades desses falsos profetas e estão saindo destas igrejas. E ainda Ezequiel vai continuar a nos advertir um bocadinho mais. Até penso que nós poderíamos entrar e mergulhar, antes de entrarmos novamente para Ezequiel, em 2 de Pedro, no capítulo 18, 2 de Pedro, capítulo 18, algo muito, mas muito importante que nós precisamos saber. Ok? 2 de Pedro, capítulo 2, ok? Capítulo 2, versos 18. Veja como é que a palavra de Deus vai dizer. Porque falando coisas muito arrogantes, e são pessoas muito arrogantes, eu não sei se você já viu na tua comunidade, no país onde você está, que o profeta é arrogante. O profeta se dirige às pessoas não com maneira, não com amor, não tem amor às ovelhas. Ele simplesmente pauta-se por aqueles que têm mais e podem dar mais na igreja. Né? Aquele é o coitadinho, talvez o desprezam e nunca, talvez, cita e fala deste. Então, nós conseguimos notar rapidamente que esses arrogantes são os falsos profetas. Ok? Continuando. Arrogantes de vaidades. São pessoas que estão preocupadas com o luxo. Ok? São vaidosos. Compram coisas de marcas, não sei o que. Quer dizer, usam o dinheiro que seria para o evangelho para enriquecerem-se. Ou seja, para benefícios próprios. Roubando aquilo que é a causa do Senhor. E diz, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Eles vão fazendo manipulações na vida das pessoas, profetizando vaidades. Ou seja, as pessoas que vão procurar, por exemplo, esses quimbandeiros, são quimbandeiros em formas agora de profetas, ok? Só são os quimbandeiros, como sentiam vergonha de serem chamados quimbandeiros, agora intitulam-se como profetas. E vão fazendo adivinhações. Imagine que um profeta nunca poderia chegar na vida de alguém, né? Mal entrou para a igreja, você está endemoniado. Isso é falta de ética. Ok? Isso é falta de ética. E depois, na tua família estão a te perseguir, o teu pai está a te perseguir, a tua mãe está a te perseguir. E olha, que isto aqui pode ser notado também como um alarme muito perigoso para o mundo e a sociedade, e até o Estado poderia ter que tomar muita atenção nisso, porque muitos desses têm servido de elementos destruidores de lares, de famílias. Sim. Ok? Estão separando as famílias. Porque vão adivinhando, vão fazendo essas magias na vida de alguém e que depois, imaginem, que, amigo, é preciso ter muita ética.
Quer dizer, é preciso ter muito coração e muito Jesus no coração, às vezes, para aceitar a barbaridade que muita gente faz. E Imagine, se for a esposa a frequentar essa igreja, acaba Correto. de levar tudo para tudo lá. para a igreja e o veja, marido fica aí furioso. E acaba lá, dizendo que a casa tem demônios. Essa casa tem que ser para o pastor, tem que sacrificar. até os ratos que passam. Ah, Ratos, misericórdia. baratas, tudo são de... Não. Meu amigo, há tempos, por exemplo. Esse tempo, por exemplo, o tempo seco do cacimbo, as formigas começam a procurar alimentos. Migalhas. E o tempo de calor, claro, as baratas multiplicam-se. Multiplicam-se. Qual é o demônio Os disso ratos aqui? sempre existiram. Às vezes as pessoas têm que ter. Os ratos sempre existiram, não só hoje. Então, temos que ter capacidades. E esses profetas que profetizam barata, rato, quer dizer, são mesmo profetas de brinquedos. Desculpem lá, mas são profetas de brinquedos e de brincadeira. Nós precisamos olhar para aquilo que é certo. Deus, a profecia da parte de Deus, que vem da parte de Deus, é para que leve a pessoa à salvação. Não para brincar nesta vida simplesmente. Estamos juntos? É para levar as pessoas à salvação. E imaginem que é muito ridículo um que se titula que é cristão e profeta, ao dizer, olha, a tua mãe é que está a te perseguir. Uma mãe que te criou, Logo mãe mesmo. Já. aguentou-te 9 meses, formaste a tua família. Hoje, por causa de um ou outro deslize na vida, vem um de tal intitulado como profeta, não sei de onde vem, e te diz que a tua mãe está a te feitiçar, o teu pai está a te feitiçar, já porque o pai e a mãe são velhinhos. E você que é o está chamado de profeta, estás mesmo consciente de que estás a destruir famílias. Mas vais ter o teu prêmio. Vais ter. De acordo com a palavra de Deus, eu não sou profeta nem filho do profeta. Mas vais ter o teu prêmio, meu amigo. Se continuares neste tipo de brincadeira, profetizando falsidades e mentiras, vais ter que ajustar as tuas contas com Deus. Tem solução para isso, irmão Basílio? Tem. Existiam muitos falsos profetas. E em Atos dos Apóstolos nós conseguimos notar que alguém era falso profeta. Um de tal de Bar Jesus, outro de tal de... agora o nome talvez me passa, mas conseguimos notar que ele depois tinha que queimar todos os seus livros de feitiçaria, de bruxaria, todos os pactos que ele tinha que fazer, e ele rompeu tudo isso e foi batizado em nome de Jesus. Então você também pode, ok? Você pode. E pode ser também, ter a oportunidade de ser um profeta verdadeiro, porque por intermédio da oração você pode pedir que Deus te conceda este dom. O dom de profetizar vem de Deus. Então ninguém pode fazer requerimento e dizer que hoje a partir de hoje, eu sou o profeta. Não, Deus é que intitula, Deus é que dá. Peça por oração. Será Estamos que juntos? o próprio pai da fé que disse que não, tenho que chamar o fulano para para ser o profeta. Irmão Basílio. Sim. Há quem diz que, mas se são falsos profetas, por que fazem milagres? Por que curam? Por que profetizam tipo riqueza e está a acontecer? Profetizam isso e aquilo está a acontecer e ainda apoiam-se em Marcos, não é? Marcos 3, versículo 23, a pergunta que Jesus fez, não é? Então Jesus os chamou e lhes disse, por parábolas, não é? Como pode Satanás expulsar Satanás? Qual seria a melhor explicação para este cenário? Na verdade, essa explicação ela é muito óbvia e muito prudente. Veja, Jesus, num dado momento, ele estava a expulsar os demônios. Só que as pessoas, aquelas que por causa do orgulho e por causa da descrença e por causa do não exame da palavra de Deus, entraram no alvoroço da comunidade e também dos fariseus que não queriam aceitar Jesus como Messias por pensarem que eles podiam perder o reino, as benesses que o rei lhes dava. Então, eles acabam negando o Messias. Então, fazem acusações a respeito do Messias e dizem que este é o pai de Beelzebu, expulsa o demônio por intermédio de Beelzebu. Beelzebu é uma outra expressão que nós podemos chamar Satanás, pai dos demônios. Mas Jesus vai exatamente replicar, vai exatamente dar respostas. E essa resposta foi assertiva. Como é que Satanás vai lutar contra o seu próprio reino? Não é verdade que Jesus estava a expulsar os demônios por intermédio de quem? De Satanás. Não é verdade. Por espírito de Beelzebu. Também não é verdade. Mas Jesus estava a assegurar as pessoas de que um reino, ok? Satanás, se Jesus, por exemplo, é do reino de Satanás, expulsar o próprio Satanás, o reino, claro, não existiria.
Ou seja, é uma coisa que nós podemos notar aqui. Alguém que está a combater a corrupção, mas olhando para os frutos daqueles que ele quer para si, para trabalhar para o seu governo, mas ainda continuam nesta senda de corrupção e os seus testemunhos dão relatos desses feitos, mas assim os pega e os coloca para terem que os ajudar a combater a corrupção. A pergunta é, este reino vai subsistir? Esta pretensão vai subsistir? Claramente não. Então, Satanás não poderia expulsar o próprio Satanás, não podia expulsar os demônios, porque são amigos dele. Então Jesus, claramente, ele expulsava. Agora, irmão Basílio, os milagres, será que eles são verdadeiros? Não. Os milagres, muitos deles são manipulações. Satanás não faz coisas eficazes. Satanás faz coisas temporais. A alegria de Satanás pode vir num momento, ok? E no outro momento você conhecer uma outra situação. E Jesus, por isso é que ele retira a questão dos sinais, ou seja, das maravilhas e os prodígios, retira-os do povo de Deus como um centro das atenções, ok? Coloca nele a grande comissão de levar o evangelho para o arrependimento dos pecados. E este então seria um sinal de que no tempo do fim Satanás poderia usar, poderia atrair as pessoas, poderia chamar as pessoas para si por intermédio da manifestação de milagres que ele poderia fazer. Apocalipse capítulo 16. Aqui nós encontramos algo muito interessante que Jesus vai dizer. E depois é algo também que nós podemos falar aqui com relação à ética. Apocalipse capítulo 16, versos 13 diz assim: da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. São espíritos de quê? De demônios, que fazem o quê? Prodígios, ok? Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os enganar. Estamos juntos? Os enganar. E nós também conseguimos notar esta questão aqui, irmão Daniel. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 7, se fores para Mateus capítulo 7, voltando mais um bocadinho, Mateus capítulo 7, Jesus vai nos chamar a atenção aqui com relação a estes milagres. E eles não podem ser tidos como característica de um verdadeiro profeta. E não podem ser, por exemplo, sinônimos de salvação. Ok? Satanás faz milagres. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Satanás se transfigura em quê? Em anjo de luz. Ele pode fazer algumas obras aparentemente boas. Já dissemos, testar os espíritos. 1 de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Ok? Isaías, fazendo-te recordar, capítulo quê? 8, ok. Versos quê? 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, embora que façam milagres, porque o testemunho vai dar razão a respeito do amor de Deus. Ama a Deus de todo o teu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Um verdadeiro profeta, como é que pode roubar os bens, os pertences do seu crente? Ok? Imagine que isso seria desonestidade. Desonestidade. Mas cumpre-se a palavra. Jesus disse, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Estamos juntos? Ok, mas Mateus capítulo 13, 7. Capítulo 7, algo muito importante, Jesus vai nos chamar aqui a atenção. Vejam, capítulo 7, Mateus, vá lá para a Bíblia, em Mateus capítulo 7, versos 15. E aqui diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Atenção. Aqui, um bocadinho mais abaixo, nós vamos ver, em Mateus, por exemplo, no capítulo 7 mesmo, no versos 21, vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, olha o que é que vai dizer. Muitos me dirão, muito bem, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Algo muito interessante. E em teu nome não expulsamos demônios?
Quer dizer, você consegue ver aqui tipo um paradoxo, né? Mas é algo muito interessante. Nós não expulsamos demônios em teu nome. Ou seja, continuando, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade é a transgressão da lei. Como é que alguém que é munido pelo poder do Espírito Santo transgride a lei de Deus? Como é que alguém que se titula como profeta faz milagres verdadeiros que vêm da parte de Deus? Não, são milagres de demônios. E será que esses tais profetas que depois dirão: Senhor, não fizemos isso, é porque estão a fazer isso de forma inocente? Quem sabe unicamente? Será que é o próprio Pai da fé? Será que os profetas estão aí de forma inocente? Para depois dizer perante Deus: Deus, não fizemos isso. E outra situação, outra situação é quando Jesus curou, não é? Ele diz ao curado: levanta e vai e não peca mais. Pedro também já curou, não é? E o que é que acontece com os profetas atuais? Ele cura e depois não te larga, não podes ir, porque se você ir, não se sabe o que realmente vai acontecer contigo. Jesus disse: vai, mas o falso profeta tem que ficar aqui para quê? Para começar a dar dízimo, para gastar tudo que é teu, te sugar. Fica aqui, porque se sair daqui, provavelmente o mal que ele te tirou vai te voltar. Mas Jesus não, te tirou, livrou-te. O profeta verdadeiro te livrou mesmo. Mas o que acontece atualmente é totalmente diferente. Dali é que nós conseguimos notar pela palavra de Deus e pelo testemunho que Jesus dá, pelo seu estilo de vida, que Jesus, por exemplo, para expulsar demônio não cobrava qualquer coisa. Não cobrava absolutamente nada. Simplesmente o pecador vinha procurar socorro no lugar certo. Dali é que as pessoas que têm problemas devem sempre procurar no lugar certo. A pessoa certa. Ok? Porque às vezes nós procuramos soluções em lugares errados. Imagine que às vezes tem problema de uma doença. E a doença às vezes é bem tratada, temos bons médicos, excelentes médicos. Por isso é que Jesus valoriza também a função dos médicos. Procuram os médicos aqueles que estiverem enfermos. Mas as pessoas não, em vez de procurarem os médicos, vão para os quimbandas, para os adivinhos, para os falsos profetas. Para poderem então dar uma aparente cura. Mas, amigos, gostaria de lhes garantir algo muito importante. Que Deus não se deixa escarnecer. E Deus, o que Ele quer é que a gente resgate essas pessoas que estão ali, nessas casas espirituais, conforme Ele chama. Mas a casa de Deus será chamada sempre casa de orações, porque ali todos nós somos pecadores e todos nós buscamos e carecemos da graça de Deus. Então, somos convidados, por isso é que Jesus diz que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, tribos e língua. E só assim depois virá o fim. Porque os falsos profetas devem ser desmascarados. As pessoas devem ser resgatadas lá nas mãos do inimigo. Porque tem feito presas suas. Satanás tem feito presa de muitos dos nossos irmãos. Ameaçam-lhes, de facto. Jesus expulsava os demônios e dizia: vá e leve este evangelho, dá testemunho na comunidade do que Deus fez na tua vida. Mas estes não, são comilões. A Bíblia diz que são comilões. Vá lá para Ezequiel no capítulo 22 e veja aqui, a partir do versos 28, o que é que Deus diz. Ezequiel capítulo 22, versos 28. E aí diz: e os seus profetas têm feito para eles rebocó de cal, não adubado, vendo vaidade e profetizando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que eu, o Senhor, tivesse falado com eles. Eu não falei com eles. Mas eles vão profetizando à toa, aí vão falando à toa, vão vendo visões de vaidades. E vejam, ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Sem razão. E vejam que Deus, olhando para estes, vai exatamente pronunciar uma sentença para estes todos. Então, meu amigo, minha amiga, esteja muito bem consciente que se na tua igreja tem alguém que se intitula como profeta, tome muito cuidado e faça esses testes que nós dissemos. E o outro teste que nós até poderíamos pegar
né? Olhando para a questão da ética, e que em Jeremias, no capítulo 23, a partir do verso 25, e vá para lá, veja o que Deus diz. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Sonhaste o quê? Você sonhou o quê? Você sonhou o quê? A pergunta é, sonhaste o quê mesmo? Tu estiver no mundo dos espíritos. Que espírito? Quem é que te mandou aí mesmo? No mundo dos espíritos. Quer dizer, sonhei. É o pai da fé. É o pai. Pois, deve ser mesmo esse pai da fé, que é o pai de Beelzebub. E fazem isso por espírito de Beelzebub. Esses sim. E o Senhor vai andar. E no verso 26 vai dizer, até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras? Até quando vocês? Até quando? E que são os profetas do engano do seu próprio coração. Amigos, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome. O que eles fazem é apagar o nome de Cristo na mente do povo, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram de meu nome por causa de Baal. Eles enaltecem mais o reino de Satanás. Por isso é que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Apartai-vos de mim. E essa é a resposta certa de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Envergonha o nome de Deus agora. Ok. Parece que você está a ganhar o mundo. Sim. Estão a te oferecer dinheiro. Ok. Estão a te oferecer bens materiais. Está bom. Mas o que te importará ganhar essas coisas todas e no fim você perder o reino dos céus. E Jeremias continua. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Com verdade. Que tem a palha com o trigo. Diz o Senhor. Verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Apesar do sonho que você teve, será que ele está em concordância com a palavra de Deus? A palavra de Deus é a única que nos pode provar quem é o verdadeiro, quem é o falso. O sonho que você teve, não importa que sonho. Claro, nós não podemos desprezar qualquer espírito, sob pena de termos que expulsar o Espírito do Senhor. Mas devemos fazer este exercício de testar todos os espíritos que aparecem até a nós. Essa é a nossa responsabilidade como crentes, para não sermos enganados. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Conheça um bocadinho mais a Bíblia. Senão você depois vai estar aí porque, não, o profeta fulano disse, o tio fulano... Amigos, precisamos crescer. Precisamos ser mais velhos no conhecimento da palavra de Deus. Não mais como meninos tomando leite. E ela ainda continua dizendo, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Quem é que disse? Jesus nunca aboliu a lei. Jesus nunca contradisse os profetas. Aliás, antes, pelo contrário, Jesus disse, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Não vim para abrogar nem a lei nem os profetas, mas eu vim para cumprir a lei e tudo aquilo que os profetas disseram. E João Batista concordou com todos os profetas do Antigo Testamento. Então quem é você hoje, então, a tal profeta? Que te levantaram sobre você sozinho para contradizer tudo que as Sagradas Escrituras dizem, meu amigo. Seja sincero contigo mesmo. Agora parece que estás a ganhar, mas podes conhecer um fim trágico, muito trágico. E versos 32 continua, diz, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo, com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não os trouxeram, ou seja, não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntarem este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, que peso? Vos deixarei, diz o Senhor. Deus é muito contundente com relação à responsabilidade que ele dá para os profetas. Dali é que quando ele chama Isaías,
e Jeremias e outros mais. Ele faz aqui um teste para ver se o profeta não vai contradizer aquilo que ele disse e aquilo que ele vê, porque Deus se comunica com os profetas através da visão. Chama o profeta e ele diz: o que você vê? Isaías, ele diz: Senhor, eu vejo uma panela de barro a ferver. E o Senhor diz: viste bem. Tudo quanto eu te anunciar é assim que você deve falar. Do jeito que te mostro na visão é do jeito que você tem que falar. Então, meus amigos, temos mais um outro testezinho que nós podemos fazer. Este, talvez o último. Para terminar. E terem mais, para terminarmos. Ok? Os frutos do profeta. Os frutos. Tem a ética, mas também tem os frutos. E a ética de como ele vai, por exemplo, menosprezar ou elevar a palavra de Deus. E os frutos. A Bíblia vai dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 7, verso 16. Algo muito importante que Jesus vai nos mostrar aqui. Mateus capítulo 7, versos 23. Vejam. Ainda bem que surgiu esse capítulo. Sim. Porque a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis, não é? E Pois. quais são os frutos deles, afinal? De facto, quais são os frutos? E os frutos, eles são vistos. Por quê? Porque os frutos do Espírito é amor, mansidão, longanimidade. Não é assim? Quer dizer, e você consegue notar que cumpre a lei de Deus. E o cumprimento da lei de Deus está pelas obras. Está pelas obras. Ok? Mateus capítulo 7. Capítulo 7, algo muito interessante, e eu vou te mostrar um outro teste, e esse vai ser mesmo o último teste para terminar a nossa abordagem, E aqui vai nos dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Mas, e aqui diz assim, verso 16: pelos seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produzem frutos maus. Os falsos profetas, é só olhar para o estilo dele de vida, naquilo que ele faz na comunidade, naquilo que ele faz em casa, quando está em casa e fora de casa, e aquilo que ele faz na igreja, e quais são as palavras. Isso você consegue notar. Este é o profeta de Deus ou não é? Ok? Conseguiu perceber? Muito bem. O outro teste que você pode pegar rapidamente, ok? Olhando para o último texto, que é o quinto. São 5, mas você pode criar mais, a Bíblia vai te dar mais, mas nós vamos pegar simplesmente 5. O falso profeta não guarda o sábado. O falso profeta não guarda o sábado. Irmão Basílio, como? O verdadeiro profeta guarda o sábado. Para Jesus, quando nós, por exemplo, lemos João, no capítulo 9, verso 16, Capítulo 9 de João, verso 16, aqui diz o seguinte, vejam. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Jesus Cristo guardava o sábado. Lucas capítulo 4, verso 16. Era costume de Jesus guardar o sábado. Mas eles estavam a tentar aplicar alguma conotação negativa da parte de Jesus para poder o acusar e lhe dizer que ele é o transgressor da lei de Deus. Mas não conseguiram provar absolutamente nada. Os falsos profetas negam o sábado como o dia do Senhor. Por isso é que, para os fariseus, para uma nota para validar se o homem era de Deus ou não, era a questão da guarda do quê? Do sábado. E Jesus guardou o sábado. E vejam que Ezequiel capítulo 22, versos 26, Ezequiel capítulo 22, versos 26, é algo muito importante. Pergunte para o teu profeta como é que ele acha o sábado. Pergunta, é só mesmo perguntar. Seu profeta, o sábado de Deus é como? Vai lá e pergunta. Como é que ele lida com o sábado? Capítulo 22, versos 26, Ezequiel. Vejam, aqui diz assim, verso 26. Os seus sacerdotes transgridem as minhas leis e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem o discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio deles, são como lobos que arrebatam a presa, para derramamento de sangue, para destruírem as almas,
para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito então tais coisas, transgredindo a santa lei de Deus. E você talvez me pergunte, então, irmão Basílio, qual será o fim destes? Amigos, para finalizar, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: de amigo para amigo, olho nos olhos, e precisamos ter muita noção do que nós estamos a fazer agora. Este comportamento de que muitos têm se intitulado ali como profeta e têm levado a transgredir o povo de Deus, ou seja, têm levado o povo de Deus a transgredir e a se esquecerem de Deus por causa desse vosso mau comportamento. Profetas, mas pessoas, imagine que ele é profeta, mas vai aí engravidando as irmãs na igreja. Diz que é profeta, vai roubando os crentes. É profeta, mas vai indo, fazendo coisas indecorosas que a própria sociedade reprova. Jesus diz, amigos, não useis o nome, é o terceiro mandamento. Não useis o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aqueles que usam o seu nome em vão. E ficas aí, sonhei, o Senhor me revelou, o Senhor já disse. Se é verdade, diga. Mas se é mentira, você vai ter o teu prêmio. Repito, não sou profeta, nem filho de profeta. Mas a profecia está aqui. Apocalipse, capítulo 19, versos 20. Apocalipse, capítulo 19, veja o fim, irmão Daniel, desses profetas, esses falsos profetas. Apocalipse, capítulo 19, versos 20. 19, versos 20 diz o seguinte: sim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E o capítulo 20, versos 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, você que intitula-se profeta, tenha muita responsabilidade naquilo que você está a transmitir para o povo alheio de Deus. Jesus mesmo disse: quem se desviar um desses meus pequeninos irmãos, melhor seria se colocasse uma pedra de moinho e se lançasse no mar. Meu amigo e minha amiga, cuidado com essas falsas profecias e cuidado o povo, para você que é crente, cuidado em seguir esses falsos profetas. O cego que é guiado por um outro cego, ambos cairão no buraco. Sim, irmão Daniel. Então, mais uma transmissão sobre como identificar os falsos profetas, não é? Nós, graças a Deus, chegamos até ao final do nosso programa. Se faltou um detalhe que gostarias que a gente falasse e não conseguimos tocar no ponto, então deixa aqui nos comentários. Na próxima ocasião estaremos a abordar de um tema também interessante. Então, até lá, esperamos que Deus te guarde, te cuide, não é? Para que não caia nessas armadilhas dos falsos profetas. Então, que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, boa noite a todos. Até lá. Que o Senhor vos abençoe.